Muito bem, galera. A gente está iniciando uma conversa aqui hoje com o Leonardo Benites, CEO da Confraria da Barba, o Tomás Lima, coordenador na Log e cofundador no Guaco, eu que vos falo, Daniel Baroni da DBAR, que vocês às vezes ficam até cansados de me ouvir, e meu parceirão de estrada aí da DBAR, o Gui, o cara que cuida da estratégia e de inovação aqui na DBAR. Bom, agora oficialmente a imagem de vocês quatro estão aparecendo, vocês podem ver Tomás ali ao fundo, que já citou uma versão Manhattan Connection, não é isso? Com certeza. Estou meio apagado aqui as luzes dos prédios de Manhattan, mas vamos lá. Legal. Galera, é o seguinte, a gente vai fazer uma dinâmica aí, bem informal. O nosso papo aí não vai ser aquela coisa de eu passar a pauta e aí passo para um, passo para outro. Eu acho que a gente pode conversar, até é uma forma do pessoal que assiste perceber que a gente não planejou nada na nossa conversa, que vem muito da autenticidade da opinião de cada um, tá bom? Então vamos tocar o pau. A gente fez uma prévia da nossa conversa aí para quem está assistindo a gente, batemos um papinho, falamos aquelas coisas em off que a gente não vai poder falar oficialmente, que você vai falar, pô, como eu gostaria de saber o que eles estavam conversando, mas vai ter muita coisa legal que a gente vai trocar com vocês aí. O primeiro rodapé que eu vou colocar aqui ele chama o impacto. E aí eu coloquei isso porque, assim, eu acho legal a gente começar a nossa conversa. Vou sugerir a nossa conversa se iniciar por aí, assim. Como foi, na visão de vocês, assim, a hora que todo mundo levou o soco na boca e aconteceu? Onde vocês estavam, o que estavam fazendo, como foi dentro da empresa? Em especial, nós estamos aqui com um cara que tem uma franqueadora de barbearia, assim. Então, e aí, Léo? Cara, pra gente o soco na boca ele foi parcelado, né? Para nós que estamos em São Paulo, ele veio muito rápido. Eu tinha algumas viagens marcadas, um franqueado meu de Recife também tinha a gente acabar se encontrando uma viagem. De repente eu liguei, a coisa começou a ficar muito estranha, eu liguei para ele e falei, cara, vamos cancelar essas viagens, vamos ficar por aqui? Ele, não, vamos sim. E aí, conforme foi avançando cidade por cidade, a gente foi vendo o impacto disso, né? Os decretos dos prefeitos foram acontecendo, o movimento simplesmente parou geral, né? Mesmo as lojas que ainda estavam abertas, nos últimos dias eles estavam com 90%, entre 80% e 90% de queda, e todo mundo muito assustado, muito preocupado com o dia de amanhã, né? Alguns franqueados tentaram burlar, tentaram, não, mas vamos ficar aberto, não vamos ficar aberto, somos essencial, não somos. A nossa recomendação oficial, claro, foi de seguir os decretos, mas foi um grande susto, não só financeiro, como social. Peraí, como que eu vou fazer com minha folha de pagamento? E a nossa recomendação para todo mundo foi, primeira coisa é enxugar custo. Isso a gente foi bem rápido, não tinha nem fechado todas as lojas, a gente já estava avisando para todo mundo falar com proprietários, aluguel, fornecedor, despesas fixas, variáveis, suspende tudo, cancela, diminui, entendeu? Quantos franqueados, Léo? Hoje eu tô com 14 franqueados em 11 cidades e 7 estados. E aí você deve ter o cara que na hora foi mais tranquilo e o cara que deve ter ficado desesperado já saiu queimando a largada. Eu vou um pouquinho além, Dani. Tranquilo ninguém ficou. Tranquilo com todo mundo que eu falei, assim, tranquilidade foi zero. Todo mundo muito preocupado. Algumas regiões são mais impactadas do que outras, né? Você chamou uma reunião geral, Léo? Para todo mundo? Então, a gente chegou a sugerir no início uma reunião geral, mas como as situações elas são muito, muito micro, muito individuais de cada local, porque, por exemplo, eu tenho franqueado que está fechado em cidade que não tem caso nenhum. 0,0 caso. Então, o cenário desse cara é muito diferente do cara de Recife, que é o maior foco no Nordeste. Do cara de São Paulo, que foi o primeiro a fechar. Entendeu? Então, a gente achou que trazer uma reunião geral ia causar muito mais problemas do que soluções. Então, a gente falou individualmente com todo mundo,
a gente separou quais são as ações emergenciais e recomendadas e repassou essas primeiras ações e continua repassando. A gente está reinventando o negócio agora. Na verdade, é difícil ver São raras as ocasiões que quando você faz uma reunião macro com todo mundo, sai alguma coisa boa. Geralmente desanda e não tem jeito, é a real. Até por causa do nível de desespero. Tem o cara que falou que não vai abrir de novo a barbearia, que ele vai quebrar, que ele não tem dinheiro para mais um mês. E a gente tem o cara que tem... E a gente tem o cara que tem um colchão financeiro, que está auxiliando o barbeiro, que entende o fator social do empresário nesse momento. Então, trazer esses dois caras para uma conversa normalmente não ajuda ninguém. Ô, Léo, em termos de custo de mão de obra, né, folha de pagamento, vocês já conseguiram implementar alguma ação do que o governo chama? Nós passamos todas as ações para os franqueados, todas as opções. Poxa, Mas assim, até agora foram tudo meio foram coisas faladas, né? São ações sugeridas, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas a gente sabe que no Brasil não é bem assim, né? Você, esperar ter um pouco de jurisprudência, ter acordos com o sindicato, assim, para realmente o negócio começar a se concretizar, para você ir lá e fazer aquilo que falaram que pode fazer. Eu vou te falar das minhas lojas próprias, né? Como eu te disse, a gente passou todas as ferramentas para os franqueados, né, do que pode ser feito e que não pode. Nosso jurídico está trabalhando que nem um louco, e nosso jurídico ele solta um boletim semanal atualizando todo mundo com relação ao que pode, que não pode, como deve ser feito, etc. Nas minhas lojas, a gente optou por suspensão dos contratos de trabalho, porém nós mantivemos mais ou menos aí de 50% do salário das pessoas. Então a gente vai oficialmente suspender, até porque a gente se livra dos encargos trabalhistas nesse período, né? Mas a gente não está deixando essas pessoas na mão. A gente está mantendo uma ajuda de custo para essas pessoas. Entendi. Tomás, que são os CLTs. Os CLTs. O pessoal que é MEI, cara, é muito complicado, porque são muitos, né? São muitos. No nosso negócio, hoje a gente tem mais ou menos 160 funcionários. A gente tem 40 CLTs e 120 MEIs. A gente não tem nem estrutura para conseguir ajudar todo mundo. Mas a gente está agora tomando ações para uma retomada de algumas partes do nosso negócio. Venda de produtos, a gente vai implementar o delivery agora, então isso não quebra a maioria dos decretos. Pode sim ir na casa do cliente, ele está com todos os procedimentos de biossegurança são tomados, então a gente vai implementar o delivery, isso vai dar um auxílio financeiro para o cara, que eles são a nossa maior preocupação. Sim. Nesse momento. Né? Além de, claro... Eu quero até, mas assim, eu quero pegar fiquei na cabeça com a questão você falou de reunir todo mundo e tal, e aí queria perguntar depois para o Tom sobre os tais comitês de crise, como é que foi na Log, mas antes disso a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, e você falou agora cara, você lida com as 3 pontas, é o cliente, o barbeiro, né, e o franqueado. E assim, você tem desespero de todos os lados. Sim. Então é uma lição de empreendedorismo, assim, eu acho que é bem legal isso, né? Para quem está assistindo aí, vai assistir e tal. Porque tem muito empreendedor que curte. Eu vi muitos movimentos, assim. Eu vi o cara que aconteceu, o cara levantou a cabeça, assustou, mas vamos pro ringue. Eu vi o cara que tomou a pancada e até agora ele não sabe muito bem onde ele está. O cara está perdido e buscando. O teu caso, bicho, foi soco na boca, soco na orelha, porrada na testa, aula de empreendedorismo na veia, assim, porque você tem as 3 pontas aí, né? E eu vou além, Dani, assim, se eu cair, muita gente cai comigo. É muito louco isso. Eu não posso me dar o luxo de me desesperar, de cair, etc. Eu tenho o fator social que eu tinha comentado do empreendedor nesse momento. Tem muita gente dependendo do seu poder de reação. Né? E, cara, a crise em si, hoje, beleza, enxugar custo, a gente tem uma série de ações que é um pouco de beabá, mas a gente precisa
ter uma empresa depois. A gente precisa ter ações depois, né? O que a gente está fazendo é conseguir proteger uma estrutura que precisa funcionar melhor do que ela funcionava no depois, entendeu? Ô, Léo, você vai implementar o delivery agora, né, como uma estratégia aí, né, em período de disruptivo, né, de urgência, para conseguir salvar o negócio, manter o negócio, né, na UTI. Antes dessa crise, com certeza as pessoas já devem ter falado para você, pô, por que você não faz delivery de barbearia ou coisa assim? Em algum momento já deve ter surgido essa ideia, né? Sim. Qual que era a sua perspectiva, sua narrativa, sua resposta para as pessoas naquela época e versus agora, assim? Naquela época eu sempre falava sobre a perda de qualidade, né, que é significativa. A gente tem todo um ambiente, a gente tem as auxiliares, a gente tem uma série de diferenciais que são muito difíceis de se aplicar não estando num local preparado, né? Então, esse era o meu argumento antes. Poxa, a gente tem uma perda de qualidade significativa, mas mesmo assim era feito esporadicamente, principalmente em casos de pessoas muito idosas e acamados. Mas você não era algo que a gente divulgava por uma questão de, poxa, não é nem legal, não acho nem legal a narrativa de chegar e falar, galera, a gente atende em casa. Não, poxa, se você pode vir, vem, que é muito, muito mais legal. Mas hoje a gente tem uma demanda de clientes. O delivery não veio por uma sugestão de franqueado, ele não veio por uma sugestão de barbeiro, ele veio por uma demanda de clientes. Clientes que chegam nas nossas redes sociais e falam, cara, pelo amor de Deus, eu preciso cortar o cabelo e barba. E a gente lida com imagem. Todo mundo está lutando muito para manter a sanidade mental e a imagem tem tudo a ver com isso. Sim. Ô, Tom, deixa eu voltar àquela questão do comitê de crise aí. Como foi na Log lá? Como aconteceu na Log? Cara, graças a Deus a gente foi bem rápido, mas muito rápido. Tá? A gente automaticamente a gente marcaram all hands, entendeu? E conversamos sobre o momento e já direto falaram assim, quando começou aquele período, putz, home office e tal, a Logo já falou assim, ó, todo mundo home office, amanhã fecha aqui a Torre de São Paulo, já começamos a marcar reunião, ó, ninguém mais vai trabalhar, plano de contingência, tipo, e assim foi. Então, assim, foi tipo, eu acho que antes da primeira morte, tá? A gente já estava de home office. E a gente já tinha que começar a botar os planos para as agências, que o nosso operacional ia continuar. E a gente teve, mais uma vez, o primeiro... Eu sempre falo que o primeiro mundo, nós que moramos no terceiro mundo, quando a gente quer enxergar o futuro, né, a gente olha para o primeiro mundo, é como se fosse uma janela. Então, a gente olhou o que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e a gente já começou a se preparar com antecedência. Então, a gente já começou a colocar as medidas de precaução, de distanciamento, usar luva, usar máscara, álcool em gel e tudo mais. E de lá para cá, assim, toda semana tem tido reunião de all hands, com todo mundo junto, e vídeos da diretoria, da liderança, para todos os funcionários, né? Para incentivar e se preocupar com a saúde. Uma coisa que foi muito boa, que eu acho que é interessante compartilhar aqui, é que nossos clientes, né, quem não sabe, a Log, a gente é uma startup de tecnologia que resolve um problema de logística no Brasil. A gente está tentando conseguir entregar mercadoria para o Brasil afora. Já que a gente está num papo de empreendedor, e empreendedor é meio corsário às vezes, é uma empresa que está tentando fazer aquilo que o Correio não está fazendo bem. Exatamente. Desculpa, falei. Exatamente. O objetivo da Log é ser o Correios 2.0. Correios com tecnologia, Correios com prazo, Correio com visibilidade, com transparência e com conectividade, tanto no seu aplicativo quanto nos sistemas dos clientes da Amazon, do Mercado Livre, quem que seja. E o interessante foi que, tipo, como esses clientes já estão lidando com isso, principalmente a Amazon lá fora,
eles deram bastante dicas para a gente do que vai acontecer, o que a gente tem que se preparar. E recentemente, uma das grandes... Então, eles falaram essa questão, cara, tem que usar o termômetro, manter a distância dos entregadores, todas essas coisas, e foram além. Semana passada, a gente estava fazendo uma adequação, por causa que eles falaram para a gente, o absenteísmo vai explodir, vai ser astronômico. Não adianta você operar. Tipo, se a gente acha que mesmo que se a gente abrisse todas as portas dos comércios e tudo mais, voltaria e só teria pessoas ficando doentes, morrendo, não. O absenteísmo é grotesco, por causa que as pessoas saudáveis têm que parar de trabalhar para cuidar dos familiares, daqueles que estão doentes. Então, eles falam assim, eles contrataram 30% a mais da mão de obra, contrataram 50% a mais da mão de obra, não deu conta. Tipo, ou seja, a gente está contratando isso daí e além, porque a gente está enxergando esse problema lá fora, entendeu? Nossos clientes estão falando para a gente, tipo, a Amazon fala para a gente, faça isso, senão você vai parar o Brasil que nem a gente está sofrendo aqui nos Estados Unidos. Então, assim, a comunicação está sendo muito rápida e eficaz, e isso é uma coisa que eu posso dizer que está sendo super positivo da Log. Agora, você falou de primeiro mundo, terceiro mundo e tal. E aí agora até politicamente correto, o pessoal fala países desenvolvidos em desenvolvimento já de um tempo, e, enfim, puta babaquice, desculpa aí. Mas, cara, do ponto de vista estrutural, assim, até eu acho que o Gui pode dar o Gui tem trabalhado aí direto com algumas empresas que estão se beneficiando nesse momento, de certa forma, se é que... Bom, tem gente sim se beneficiando desse momento, mas o Gui está lidando muito com empresas do mercado financeiro e estão acontecendo... Assim, eles cuidam de quem já tinha problema de gestão financeira e agora isso virou um caos e as empresas acabam se beneficiando com isso e tal. E aí, fazendo o gancho do que você falou de primeiro e terceiro mundo, do ponto de vista de estrutura, tanto de infraestrutura quanto de pessoal, existe essa distância. Agora que a gente passou esse perrengue e que a gente está vendo que muitos países que a gente trata como desenvolvidos estão numa situação tão complicada quanto ou mais que a nossa, existe essa distância ainda na ótica do empreendedorismo? Ou não? O que vocês acham? Perguntinha fácil. O Gui vai responder? Pode mandar, depois o Gui entra. Não, o Gui responde aí, Gui. Não, putz, aí, meu. Cara, para mim, cara, como eu te disse, assim, por mais que seja uma situação muito macro, por mais que seja uma crise mundial, é o momento das pequenas ações, é o momento da individualidade. É literalmente separar homem de menino. Pô, total. E tem homem e menino nos Estados Unidos, na Itália, na Grã-Bretanha, em todas as questões. O que muda a questão país em desenvolvimento e país desenvolvido hoje é a questão estrutura que o poder público te fornece. É isso que eu queria chegar. Agora, a decisão, o empreendedor, aquele cara mais guts, a decisão de vou mandar embora, vou fazer, vou suspender, vou ajudar, não vou ajudar, consigo isso, consigo aquilo, cara, isso aí traz para a individualidade, entendeu? E é isso que vai fazer a diferença. Total, eu falo isso porque assim, eu acho que a gente tem um poder de qualidade humana, do ponto de vista empreendedor aqui no Brasil, cara, estamos com 4 caras aqui, né? 3 caras e meio, eu sou meio louco, acho que eu sou mais louco do que empreendedor. Mas que a gente tá batalhando, fazendo acontecer agora, nós estamos no ringue e tal, e eu conheço muita gente que está no ringue. Então, nesse ponto, nessa ótica, ok, assim. Agora, em relação à política pública, cara, é abissal, aí sim, né? Aí sim. E aí, Tom? Se coloca aí, meu velho. Cara, eu vejo que em nível de ações, né, de capacidade do empreendedor, eu diria que está no mesmo nível, entendeu? Tipo, o que o Léo falou, das decisões que ele tem que tomar e tudo mais, tá no mesmo nível, entendeu? O
cara lá na Europa, o cara aqui no Brasil, o cara na Índia vai ter que tomar as mesmas decisões. Então, o diferencial é que você tem um suporte a mais da sociedade, tipo uma moeda mais forte, entendeu? Você tem outros custos que são mais baratos, você tem uma fiscalização, os impostos, né, que pegam mais leves em você, e você tem menos risco, porque você sabe que o país como um todo tem uma capacidade de bounce back, né, de voltar um pouco mais forte, entendeu? Então, mesmo sabendo assim, tipo, beleza, a gente está na crise, mas você sabe que tem muita gente competente que vai conseguir voltar a trabalhar. Acho que o Brasil vai ter um pouco mais de dificuldade, vai ter um pouco mais, os países do terceiro mundo, né? E o Brasil tem um pouco mais de dificuldade de reação. De reação. Por quê? Porque tem muita gente desqualificada, que assim, que estava surfando a onda e agora caiu fora da onda, vai ter que esperar tipo, uma próxima onda para conseguir montar e surfar. E essas pessoas vão quebrar, e as pessoas não vão só tipo, sofrer com a crise, vão quebrar pesado, entendeu? Vão ficar muito endividados e, né, os bancos vão se aproveitar da situação com essas. Então, assim, o cara ele não vai ter só perdido ao ter pulado fora da onda. Ele vai ter perdido a prancha também e vai estar afundando, entendeu? Então ele vai ter que buscar, vai vir a outra onda, ele tem que tentar pegar uma outra prancha ao mesmo tempo e pular em cima da prancha, entendeu? Eu já sinto que lá nos outros países o cara perde a onda, mas ele não perde a prancha dele. Então ele consegue remar e buscar a próxima onda e surfar e subir em cima dela mais rápido. Então, essa seria a analogia, porque tem mais oportunidades e a pessoa não fica tão desestabilizada, tão quebrada quanto aqui no Brasil. E aí, Posso só colocar uma ponta no que o Tomás falou? Agora a gente olha muito para Covid, crise mundial, etc. Cara, a gente vivia uma crise no Brasil, uma crise financeira gravíssima, comparada talvez só quando o Plano Collor quebrou a moeda brasileira, ou talvez pior. Então, assim, o Covid é o alçapão do fundo do poço. Pô, é verdade, cara. Exatamente. Quando você acha que bateu a mão no fundo, você descobre que tem um subsolo. Exatamente. Eu vou colocar. O que o Léo falou e o que o Thomas falou foi perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Quando a gente fala de primeiro impacto, vamos falar assim, eu acho que o empreendedorismo indifere se é primeiro mundo, se é terceiro mundo, não vejo diferença nenhuma. A questão é o pós, né? E aí vem a questão da política pública que a gente já discutiu aqui, e eu vou colocar mais um pilar aí que eu acho que enfraquece, principalmente a gente aqui no terceiro mundo e afins, que é a questão de educação, né? Hoje nós não somos preparados como empreendedores em termos de educação para a gente conseguir sobreviver a uma crise dessas, a entender e ter os conhecimentos, né, para conseguir fazer a estratégia correta, vamos falar assim, ou melhor possível, para conseguir se defender do que vem dessas ondas, né, e continuar com essa prancha. Normalmente a gente não sabe o que a gente está fazendo e muitas vezes vamos surfando, meio na sorte, meio na garra, só que a gente não tem a capacidade técnica e educação, conhecimento que a galera tem lá fora. E aí que a gente perde. Total. Então, e sabe o que eu acho que mas eu acho que são males que vão vir para o bem, porque eu sempre achei que para o Brasil faltava um baque, entendeu? Faltava grandes aprendizados só vem com uma guerrinha, uma pandemia. Eu até estou colocando a vinheta aqui, Tom. Você falou do males para o bem. Eu coloquei aqui a chamada da continuidade do assunto, que é o presente é um presente. Pega um gancho nisso que você falou aí. E aí, presente é um presente? Eu vou dizer assim, tipo, não existe aprendizado sem sofrimento. Cara, você não aprende sem sofrer. Para você tem que aprender sobre assunto novo, você tem que estudar, entendeu? Você quer aprender uma técnica nova, você tem que ir lá tentar e errar. Exato.
não existe aprendizado sem sofrimento. O Brasil sempre veio de uma cultura, uma história muito pacífica, assim. Tipo, lógico, teve sofrimento dos escravos e tudo mais, mas a gente nunca teve que passar por uma guerra civil, guerra mundial, entendeu? Grande depressão, né? Tipo, medieval, guerras santas, entendeu? Tipo, nunca teve passado nada dessas coisas. O Brasil sempre teve muito uma história em termos históricos, né? Light. E eu acho que precisa ter esses momentos duros na história do país para as pessoas mais rígidas e mais pensando mais a longo prazo. Os nórdicos têm uma das razões que eles falam que, assim, que eles estão bem desenvolvidos, né? Tipo, estão bem preparados, os alemães, né? Finlandeses, noruegueses, suecos, holandeses. Por quê? Porque eles passam por situações, o povo deles já passaram por situações, inúmeras situações difíceis, mas uma que era mais difícil de todos, que era o tempo, né? O clima, muito frio. Então o cara, mesmo quando não tinha guerra, não tinha nada, todo ano, o cara tinha que batalhar contra o inverno. O inverno matando um monte de gente, não tendo comida, ninguém tendo que, sabe, pegar peixe e colocar na terra para a terra preservar o peixe, né? Apodrecer o peixe, preservar o peixe para ele poder daí comer o peixe seco durante o inverno. Então, assim, vai calejando e por isso os caras a mentalidade deles é sempre assim: eu preciso de planejamento, preciso de preparo. Adaptabilidade por necessidade. Isso, porque a merda vai vir, entendeu? Tipo, a cagada vai vir, a dificuldade vai vir. E no Brasil, com clima quente, tranquilo, tal, tipo, não tem nenhum desastre natural, tipo, faz a pessoa ficar acomodada. Peraí. Bom, aquela velha frase, né? Tempos calmos fazem homens fracos. Pois é. É aquela velha frase. Infelizmente, o Tomás tem razão. A dificuldade é a mãe da invenção. É a mãe da inovação. O ser humano tem esse hábito, esse hábito, não sei se bom ou ruim, mas esse hábito de aprender pela dor, né? São poucos os caras que eu conheço que, mesmo numa situação tranquila, continuam intensos em relação ao processo de aprendizagem, que tem gancho aí no que o Gui falou sobre a questão de educação, né? Porque a gente não está falando de educação formal em si, daquela da escola, mas da mesma forma que empreender é uma visão muito mais macro do que às vezes as pessoas têm, né? O cara, às vezes, a atitude de um cara frente a uma situação dessa é uma ação de empreender. Da mesma forma que a questão da educação vem da educação pragmática, da educação básica do dia a dia, até a educação financeira do cara e todos os outros, todos os skills aí, tudo que o cara precisa nesse momento, e se ele não tem esse suporte interno, o cara fica vivendo com o nada dentro da cabeça, assim, né? Porque ele não tem alternativa do que encontrar. Você ia falar, Gui? Eu ia fazer um comentário bem próximo, na verdade, em relação que o ser humano tem esse perfil, né, de que só se mexe no momento que é cutucado, né? Então, via de regra, tá ali numa passividade e só quando toma uma porrada na cara é que vai se mexer. E muito encontro que o Tomás falou, né? Esses povos nórdicos realmente têm uma pegada diferente porque os caras estão sempre ferrados, né? Estão sempre tendo que correr. Vulcão, tem de tudo ali. Puta, os caras têm que estar sempre se reinventando. E realmente, o Brasil, a gente tem é abençoado, né? Infelizmente, eles têm males. Os caras têm vulcão, mas a gente também tem os políticos que quase. A gente tem o brasileiro, né? Então... Tá ali, mano! Não sei não, hein? Mas, puxando um pouquinho do gancho que você falou, Dani, se o presente é um presente, cara, para mim é um grande presente. De certa forma, é um grande presente. E eu acho que o diferencial está em encarar assim. O teste das duas maiores características de todo empreendedor estão aqui na nossa frente agora. Primeiro, todo empreendedor ele precisa de resiliência. É a única
É a única característica que é igual em todo mundo. E os empreendedores de sucesso, eles têm sucesso pela capacidade de evolução dele e do próprio produto. Exato. Então, é o teste de fogo. É o teste de fogo. E toda crise, cara, toda crise, eu sei que eu tô falando várias frases feitas, mas tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Exato. Entendeu? Tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Isso aí, é um momento que eu vendo lenço, entendeu? E, cara, sobre os preceitos, sobre a dificuldade que o brasileiro está passando. O brasileiro, ele precisa aprender a poupar. Se ele não aprender agora a poupar, meu amigo, não tem mais o que fazer. Léo, você tem essa impressão de que, por conta do mau hábito, porque assim, tá todo mundo nessa vibe de falar, eu até vou aproveitar, porque naturalmente a nossa conversa puxou o que eu imaginei como nossa pauta aí. Eu pus aqui, o que já mudou, o que vai mudar e o que não muda nunca, né? E aí, assim, eu tenho uma sensação, as pessoas agora estão falando, o mundo nunca mais vai voltar a ser o que era, vai mudar muita coisa, até porque eu acho que essa geração que está vivendo isso agora, alguns, né, teve se eu não me engano, um senhor na Itália de 100 e poucos anos que pegou Covid e saiu vivo, e ele já tinha pego a gripe espanhola, não sei qual foi a história, eu estou contando por alto aqui, mas assim, um cara que passou outros cenários complicados. E eu estou falando isso por conta de hábito, porque agora está todo mundo nessa pegada de, não vai voltar mais a ser o que era, tudo vai mudar, o nível de consciência das pessoas vai mudar. E eu tenho impressão, cara, que quando isso acabar, vai muita gente voltar bom, acabou, já posso tomar minha cerveja no boteco, voltou tudo ao normal, programação normal, segue a vida. O que vocês acham, meu? Eu acho que tem gente que vai mudar, mas eu acho que tem muita gente. Isso vai forçar uma aceleração evolutiva e positiva no cenário geral. Mas ainda eu acho que tem muita gente que, assim, do mais prático, muita gente está aprendendo a melhorar hábito de higiene nas casas, porque o cara precisa agora. Acabou isso aí, o cara não vai esterilizar mais nada, esquece, volta tudo. O que vocês acham na ótica do empreendedorismo? O empreendedor vai voltar mais cuidadoso ou o cara, quando voltar, vai falar, quer saber, vida louca? Cara, eu acho que vai melhorar muito, honestamente. Esses momentos de crise é quando os peixes grandes comem os peixes pequenos, entendeu? Tira as impurezas aí do mar, vai ficar os fortes e quem quiser participar vai ter que aprender a ser mais forte, entendeu? Adaptar. E eu entendo que existe muita... as pessoas têm muito medo, né? Só que tem uma frase muito boa que fala que é assim, até puxei ela aqui. Muita gente acha que o passado é melhor do que já foi, o presente pior do que é e o futuro melhor do que será. Então, assim, eu não acho que a gente está passando um presente tão ruim, eu acho que... Tem o autor da frase? Marcel Pagnol. Eu acho que assim, a gente está passando por um tempo difícil, mas é por causa que é mudança, adaptação. O ser humano não gosta de mudança mesmo, entendeu? Então, tá tendo que se adaptar. Eu tenho certeza que, né, o Léo gostava de resolver um tipo de problema ali, tá tendo que resolver outro tipo de problema, mas ele vai resolver esse problema também, entendeu? E vai sair mais forte e vai ser mais competente. Então, no final, ele vai olhar para trás e vai falar assim, pô, foi um puta aprendizado aqui, e a Confraria da Barba vai estar mais forte, entendeu? Aqueles caras que realmente não estavam preparados, que estavam ali peixe pequeno, enchendo o saco deles, se metendo a empresários, se metendo a confraria, a barbearia, esses caras vão ser colocados no lugar deles, entendeu? E quem tem competência vai sair por cima e vai ser recompensado. Então vai ser simbólico. Sobreviver, colhe os frutos. Quem sobreviver, colhe os frutos. Mas assim, respondendo a tua pergunta, se eu acho que vai mudar, eu vou trazer até um pouquinho mais, ser um pouco mais polêmico. Eu acho que o pessoal da nossa faixa etária, pessoal
aí de 25 a 40, vamos dizer, até 45, com certeza, eu acho que esse cara tomou um susto. Esse cara vai começar a poupar, ele vai ter um fundo de reserva, ele vai começar a se preocupar um pouco mais com a higiene. Eu acho que o movimento de sair de máscara vai ser uma coisa como já é o Japão há 20 anos, né? Da galera, estou gripado, vou colocar uma máscara porque eu não posso deixar outras pessoas doentes. Muito obrigado. Então, eu acho que eu fico gripado fácil, meu, vou agradecer isso daí. Eu acho que essa geração, que ela ainda é mais moldável, né? A gente é mais moldável, a gente tem mais acesso à informação, essa galera muda. A galera mais velha acho bem mais difícil de alterar, mas o que eu acho que vai mudar muito são a próxima geração de crianças. Porque elas vão ser criadas por pais que passaram por uma situação de crise grave. Então, por mais que o cara não poupe, ele vai ensinar o filho a poupar. Por mais que ele não lave as mãos com frequência, ele vai falar para o filho que ele tem que lavar as mãos com frequência. Exato, vai buscar modelos educacionais diferenciados, até porque isso puxa uma pauta aí que eu adoro. A gente a gente pode falar dela, mas isso dá uma conversa longa também, que assim, as escolas brasileiras, né, viviam e vivem até hoje em modelos, enfim, para polemizar pouco, as escolas não estavam preparadas para o que está acontecendo agora. Zero, tanto que sendo muito educado. Né? Todo mundo foi para férias, né? Foi a saída que elas acharam. Dando continuidade aí ao que o Léo falou, e uma coisa que acho que você vai gostar bastante, Baroni. O Léo falou assim, né? As crianças dos pais, dos que estão passando por essa crise, são os baby boomers do Covid. Sim. Entendeu? Os coroners. Os baby boomers da Segunda Guerra Mundial foram os caras que, né, pegaram os aprendizados dos pais e construíram aí a era moderna. E eu acho que vai dar o nascer para essa nova geração aí. Pensando em ciência, pensando em higiene, pensando em fronteiras, né, invisíveis. E pensando até no social também, de uma forma mais valorosa, sabe? Eu acho que os projetos, quando eu falo projetos assim, as empresas, as empresas que vão surgir, as empresas que já existem, vão ganhar uma modelagem mais social, de tornar a condição social mais equilibrada, né? Porque a gente ainda vive em extremos. A gente está, assim, 4 pessoas privilegiadas que estão numa live agora conversando no conforto de casa. Meu, se a gente pegar a galera de periferia, aí os caras estão sofrendo. Os caras estão... Como é que você vai chegar para um cara e falar, irmão, isolamento social. O cara mora em 15, num cômodo. E aí o cara tem que trampar. Então, é lógico, nosso papo aqui é o viés do empreendedorismo, mas para esse cara, né, eu fico pensando assim, né, eu sou pai. O cara é um pai de família, tem 8 filhos, porque não teve a educação para poder saber do que é ter esses 8 filhos, né, e agora está pagando por esse movimento todo. Aí o cara está com 8 filhos em casa agora ali. E não é só a questão engraçada do caos que deve estar a casa do cara, mas a questão do cara falar, eu preciso trabalhar para trazer o sustento. E aí eu tenho até alguns movimentos que surgiram do ponto de vista do empreendedorismo que, eu vi agora o do Daniel, da Escola Lourenço Castanho, do Grupo Atma em Campinas, que lançou, do Grupo Anima, o Não Demita. E muito legal, foi um manifesto que eles fizeram para os empresários assinarem, para segurar. Você agora falou, Léo, da importância no começo da conversa de segurar a galera, de falar, tem muita gente dependendo de mim, então você tem essa consciência, essa responsabilidade dentro de você. A gente tem visto isso nas empresas, então já é um movimento de reposicionamento social. Eu acho que não existia muito isso no passado, pelo menos eu tenho essa impressão. Assim, eu vivi em sistemas
corporativos bem opressores, assim, e a gente não estava nem passando por crise, passando em alguns momentos bem saudáveis. Hoje já é outra coisa, e essa garotada vem com outro drive. Eles vêm com outra, sabe, a pegada empreendedora deles é social na veia, vocês não acham? Até porque, Baroni, vamos tirar a compaixão do fator social. Se nós não tomarmos atitudes para cuidar do cara que está com 15 pessoas dentro de um cômodo, se a gente não tomar atitudes para que ele consiga passar por essa, ele vai infectar mais 150 pessoas. Acabou, é exato, o efeito em cascata disso, exato, Léo, exato, meu. O cara faz parte da nossa vida, assim, a galera tem que entender isso. Ele não tá lá e é problema dele. Empreendedorismo, isso é bem legal que você está falando. O problema é de todo mundo. E aí, assim, se tem uma coisa que empreendedor sabe fazer, é resolver problema. Né? É a função base, né? Vamos lançar aqui um curso de empreendedorismo, módulo 1, resolvendo o problema. Módulo 2, resolvendo o problema 2.0. Módulo 3... O job description, resolveu os pepinos aí, nervoso. Tem uma coisa que o Thomas falou, que é essa questão das barreiras invisíveis, né? Que até hoje a gente sempre teve muito empreendedor, vou resolver com o meu problema na minha cidade, na minha comunidade. Eventualmente a gente pensa em Brasil, né? Mas hoje a gente vê aí, pela essa pandemia mesmo, né? O tamanho que o impacto é conectado em termos mundiais, né? E isso a gente pode levar tanto para o lado da pandemia quanto a parte de empreendedorismo, né? O mundo hoje ele está conectado, a gente não pode mais pensar simplesmente no nosso umbigo, que é a nossa realidadezinha ali, né, em volta, o que a gente vê. O mundo hoje ele é muito maior e muito mais conectado, e os nossos impactos aqui eles atingem níveis globais, assim, num piscar de olhos. A gente vê aí o que aconteceu com a China agora, foi questões de meses, está no mundo inteiro. E quando a gente fala de empreendedorismo, a China crescendo, os Estados Unidos também tem esse mesmo impacto. E eu acho que é algo que vai mudar muito. Eu acho que a gente tende a olhar muito mais como mundo do que como país daqui para frente. E assim, Gui, mais uma vez citando o fato de que não é necessariamente por compaixão. Quando a gente pensa no fator social, a gente pensa muito pela questão de compaixão. Cara, quando tudo isso acabar e abrirem as minhas lojas, eu preciso ter barbeiro, eu preciso ter auxiliar, eu preciso ter recepcionista, e eu preciso que essas pessoas tenham um nível de sanidade mental. Não adianta o cara passar por essa da pior forma possível. Então a gente tem que sim se preocupar não só com quem está ao nosso lado, mas quem está embaixo. Opa, sem dúvida. Nossos quatro privilegiados, como você disse. Mas, pô, o que adianta se eu não cuidar de quem está abaixo? Quanto tempo isso vai durar? Conseguir fazer a gestão das pessoas que realmente precisam estar na rua. Entendeu? Uhum. E esse é um desafio que a gente teria que contar com uma boa estrutura, aí volta no nosso começo de conversa, uma boa estrutura de gestores públicos trabalhando junto, né, com a iniciativa privada aí de uma forma inteligente. E, cara, para a gente, no quase final da nossa conversa aqui, dar mais uma inflamada aí, os caras estão preocupados com o palco eleitoral, irmão. Os políticos vão ser os últimos a evoluírem nessa questão. É verdade. Todo mundo vai aprender primeiro, e os políticos são os últimos, cara. Não tem como, infelizmente. Mas, na verdade, eu discordo um pouquinho de você, Tom. Eu acho que não são os políticos que vão ser os últimos. O nosso sistema prevê isso. Nosso sistema age para favorecendo o próprio sistema. Então, o político ele é só mais um brasileiro jogando o jogo. O problema não é o jogador, é o jogo. Pois é. Então, assim como você falou de uma outra conversa, da gente rever, por exemplo, todo o currículo das escolas atuais, a gente também devia rever o sistema. Porque o empreendedor nessa história é o cara que ele é meio marginal ao sistema, assim, e o cara fala, por isso que eu brinquei aquela hora no começo da conversa que o empreendedor é corsário, porque é marginal, o cara fala, me lancei, dependo de mim e vou criar um bioma corporativo.
O político, cara, é o sei lá quem da pamonha que fez um monte de amizade na comunidade, ajudou ali, fez queridão tal, e conseguiu um carguinho para ganhar o dinheiro dele, já ajudou mais 5 ou 6 que ele pôs ali, e aí nessa hora o cara não tem o mínimo de preparo para lidar com a questão. Eu estava falando sobre isso ontem, assim. Eu gosto muito da questão da política pública, né? Eu atuei em muito projeto de educação de política pública e empreendi nisso, porque quando eu levei isso para a educação, quando eu levei design para dentro da educação, a galera achava que eu era louco, porque era um discurso do povo da pedagogia, e aí, enfim, foi uma coisa bem legal. Mas era uma reflexão que eu estava fazendo ontem. Eu falei, cara, se eu sou um político agora, comunidade que votou em mim e me elegeu, eu ia estar no ringue fazendo por esses caras, meu. Caras agora, meu. Né? No final, eles são seus clientes. Né? Exato. No final, não, eles eu estou são falando seus da clientes. ótica do empreendedorismo. Como você falou, não é a questão político-romântica, nem social. Não, é da ótica do negócio, assim. Meu, o cara te contratou. Falou, tá aí, irmão, você é o meu gestor, está contratado. Vai ganhar para isso. Cadê o cara? Ele ganha muito. Né? E parte-se do princípio assim, primeira coisa, cara, você vai ser o gestor. O que você geriu na sua vida? Qual experiência em gestão, entendeu? Assim, você é formado no mínimo em administração, mínimo. Então, assim, não, a gente vota no palhaço, a gente vota no cara que tá na televisão, foi da televisão, que é cantor. Então, assim, tudo que a gente discutir aqui vai cair de volta na questão da educação de base no Brasil. Sem dúvida. Isso o Gui, quando puxou muito. A gente teria que pensar nisso agora. A Coreia deu um exemplo disso para o mundo. São 20 anos de projeto de educação a ser pensado. Não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Por isso que as escolas vão sofrer agora. Isso é uma outra discussão, porque assim, mas as escolas particulares estão se movimentando e estão pensando em fazer EAD, porque se a quarentena não acabar, beleza. Mas e as escolas públicas? Que o cara nem tem celular, e se tem, não tem pacote de dados. E qual é a infraestrutura que o cara tem, a criança tem para ter aula agora? Qual é o plano? Não tem plano, meu. Então, até porque usar as ferramentas que existem hoje, não, a gente vai conseguir fazer através de nuvem, vamos usar os meetings da vida aí. Cara, não é só isso. A educação para cada faixa etária, para cada público, tem uma forma de se pensar também. E ainda estou preservando a conversa da ótica do empreendedorismo. Tem uma forma de se pensar, de acontecer. As gerações agora que a gente já falou que vão ter um poder de mudança muito grande, esse modelo educacional atual, não acompanha os caras faz tempo. Mas por isso que eu digo que essas crises é o chacoalhão que a galera precisa para sair do comodismo e do conforto e de ficar do padrão, entendeu? Para evoluir, entendeu? Precisa vir um desastre natural, precisa vir uma guerra, precisa vir é único, infelizmente, tá? Não estou dizendo que tipo, nossa, tomara que venha. Infelizmente é no chacoalhão, é na base da porrada, né, do tombo que você mexe o status quo, entendeu? Mas, Tom, você não precisa falar, infelizmente, eu entendo o que você está falando, porque tem um cuidado, mas isso é até importante a gente trazer, e o empreendedor nisso também tem um drive fudido, assim. Cara, outra coisa que a gente está rompendo é esse movimento de hipocrisia. Todo mundo fala as coisas nos bastidores e na hora de ir pro ringue falar, afina e não fala. É isso, cara, o que você está falando não tem total sentido, assim. O mundo precisava de um perrengue, porque não estava cabendo mais o formato como estava hoje, assim. E qual era a solução? Cara, eu vou dizer que você vê isso muito no empreendedorismo. Você precisa fazer alguma coisa nova, testar uma nova ideia. As pessoas vão ser tipo, não quero. Tá? Muitas vezes vai ter que tipo, ir lá e enfiar a faca, entendeu? Puxar o tapete do cara, tirar o conforto do nego, ele vai espernear que nem um porco ali. É o jeito de fazer o cara sair do comodismo e ir lá e executar a tarefa que ele precisa fazer. Até porque, infelizmente, foi o Covid. Eu vou te passar a palavra, desculpa, mas, cara, podia ter sido pior, sei lá se é pior, mas podia ter sido uma guerra, né? Sim. Que a gente correu o risco disso no início do ano, inclusive.
Exato, por isso que eu tô puxando isso. Podia ter sido um golpe comunista. Cara, ninguém fica parado depois de um soco na cara. Ou você corre, ou você chora, isso. Ou você Exatamente. dá outro. Ninguém fica parado. Exatamente. Então, Léo, conta aí uma história. Eu acho que história boa. Tem que ter uma história boa aí de alguma vez você tem que falar assim, velho, esse funcionário, esse cara não tá fazendo, eu vou ter que, sabe, vou ter que ir lá e meter o dedo, cutucar a ferida pra coisa andar. Você já teve? Pô, eu vou contar uma melhor ainda, né? No início da Confraria da Barba, nós éramos em 5 sócios, né? Hoje somos só em 2. Aconteceram várias coisas no meio do caminho. E a gente usava um sistema X na época para as lojas, né? Nós tínhamos poucas lojas e elas usavam o sistema X. Cara, era um sistema que não estava na nuvem, a gente não tinha acesso a relatório em tempo real, não tinha agendamento online, era tudo complicado. Era um sistema tão antiquado que era aqueles que você pagava uma grana pela licença, uma grana enorme pela licença, e depois você tinha que pagar por mês ainda. E tinha aqui o representante lá instalar, um negócio muito assim... Quem sabe qual é o programa e não vai falar o nome, levanta a mão. Assim, eu me senti em 2002 de volta, sabe? E aí, cara, conversei com um outro sistema, me procurou, que é o sistema que a gente usa hoje. Pô, era a solução de todos os problemas em todos os níveis, né? E a gente tinha uma loja para abrir. E esse cara dessa loja ia ter que gastar só no sistema antigo R$3,5 pau. E eu com a opção muito melhor, com um valor menor, inclusive valor mensal. Aí levei a pauta para os sócios, e só, vamos ver. Mas eram 5 sócios, como eu disse. Tu imagina passar isso por 5 sócios. Mas fulano vai testar, fulano é mais ligado à tecnologia e ele vai ver, etc. Eu falei, não, cara, eu tenho uma loja abrindo. Não, essa loja aí a gente abre, depois a gente vê. Qualquer coisa ele muda de sistema daqui a 3 meses. E eu sou o cara que conversa diretamente com o franqueado. Como é que eu viro para um franqueado e falo, cara, gasta R$3,5 pau, daqui a 3 meses a gente aposenta essa bosta e você não tem reembolso. O que eu fiz? Dei aquele tiraço, soquei o sistema novo no franqueado. E aí, cara, me faltou hombridade. E aí foi meu erro, tá? Me faltou hombridade e coragem de chegar pro sócio e falar, meti o louco aqui, meti um sistema novo, sabe? E eu consegui cozinhar a situação por 1 mês. Até um dia, a hora que chegaram os relatórios, pô, esse relatório tá diferente. Falei, então, é de sistema novo, tá bom, né? Como assim sistema novo? Cara, fiz. Xinguem-me. Olha, faz o que vocês quiserem, mas o cara não gastou R$3,5 pau por um negócio que ele não ia deixar de usar, o sistema é melhor e a gente já está com tudo pronto para fazer a implantação das lojas que eu ainda uso o sistema antigo. Então, assim, eu escutei e isso foi a torta na cara de toda a discussão. Pô, porque aquela vez você... Mas foda-se, eu não prejudiquei meu franqueado e eu melhorei a saúde da minha rede, não só financeira, como dia a dia, como tudo. Eu melhorei como um todo. Valeu o castigo, valeu o risco, valeu tudo. Entendeu? E eles ainda usaram isso contra você, certeza, no futuro. Não, mas aquela vez o Léo fez isso. Claro. Não, e assim, virou até fator de dúvida. Fator de dúvida. Quando um falava A, o outro falava B. Pô, Léo, mas é sério, é isso mesmo? Entendeu? Porque aquela vez você meteu louco. E aí? Você tá metendo louco agora? Mas foda-se, estão no passado, já foi. Legal. Legal. Cara, mas é isso mesmo. Eu tenho as 2 obras do Guaco, dos 3 restaurantes, foi a mesma coisa, assim, eu tava demorando, tava enrolando para entregar a obra, eu falei assim, velho, vou meter o doido aqui, tipo, falei assim, galera, era tipo quarta-feira, a gente vai abrir na sexta, é isso, vamos abrir na sexta, metendo doido na galera, acelerando todo mundo, sabe, tipo, acelerei todo mundo para daí não ter como, todo mundo ficou acelerado, tipo, aí meus sócios, tipo, não, por que você tá fazendo isso? Vai ser muito precipitado, tal, tipo, não, vamos ter que fazer, e tipo, chutando o pedreiro da obra, falando, não vou te pagar mais, sexta-feira é o último dia, e sabe, tipo, metendo o louco e abriu a loja, lógico, tipo, as 2 lojas, foi assim, abriu,
faltando coisa, nem com tudo, mas senão não abria, senão ia ficar mais 2 meses, entendeu? Tipo, de obra lá, colocando os pingos nos is. Teve que meter o louco para abre com dor de barriga, mas abre, e daí em 2 meses já está muito melhor do que estaria, entendeu? Se fosse esperar. Como o Tomás falou, eu sou cheio das histórias. Uma das nossas lojas próprias é em Copacabana, Rio de Janeiro. Meu alvará de obra saiu 8 meses depois da solicitação. Isso é uma piada. 8 meses, imagina, Vocês ficaram com alvará provisório por 8 meses. Não, nem alvará provisório. Fiquei com o número de solicitação. Se chegasse o fiscal, eu tava com o número da solicitação e falei, irmão, vai lá pesquisar. Eu pedi. Mas imagina você esperar 8 meses para começar uma obra. Não, Então, vocês sabem que isso aí até a gente pode, de repente, puxar o gancho para uma outra conversa nossa no outro dia, que é pegar o empreendedorismo do viés da estratégia. Porque nós temos 4 estrategistas aqui. Cara, no viés da pressão. Não, mas então, eu acho que esse lance da estratégia tem a ver com... muita gente tem uma visão muito tradicional da estratégia ainda. E estratégia é uma coisa absurdamente dinâmica. E o empreendedor é um cara que está conectado a todo momento e tem o feeling de saber mudar, reorganizar, recompor. Estratégia não é aquela coisa que você faz. Bom, isso está sendo uma outra aula por conta desse Covid aí. Quem traçou planejamento anual, esquece, né? Nossa. Eu tinha um diretor meu que estava querendo, tipo, não, vocês vão fazer um plano anual, eu quero saber quanto que vai aumentar de custo, quanto, de acordo com a demanda, de acordo com outras pessoas que a gente vai contratar, de acordo com os novos produtos que vão sendo introduzidos. Eu, tipo, velho, tipo, você tá de brincadeira comigo, assim, tipo, você quer que eu faça um puta negócio, estudo bonito, em cima, tipo, de chutômetros monstros, sabe? Tipo, monstro. Mas tem que parecer factível pro cara, e eu me remoendo, porque, assim, eu sou muito prático, né? Então, e daí o cara querendo um negócio desse, eu tipo, fervendo, assim, por dentro. Aí veio o Covid. Cara, foi uma comemoração. Eu mandei ela. Não vamos ter que fazer planejamento estratégico. Porra, porque não tem como. Não vai ter um planejamento estratégico em 2020, velho. Acabou. Exatamente, eu já surfar a onda que vier. E assim, a gente tem agora um efeito reflexo disso, né, meu? Assim, para a galera que vai assistir esse vídeo e chegou até aqui, e, irmão, se você não está enxergando isso ainda, passe a pensar nisso. Não vai acabar a quarentena e o mundo volta a... Cara, tem um efeito econômico, um movimento aí que vai acontecer que, o quê, galera? Vamos considerar no Brasil aí uns 4 aninhos, pelo menos? Vai. Vai sim. Vai sim. Uns 4 anos, acho um bom número, assim. Eu sou mais otimista, viu? Eu diria 1 ano. Um ano? Louco. 1 ano? Você tá... Caramba. Peraí. Eu vou entrar no mesmo Brasil que você tá. Eu sou empreendedor, velho. Empreendedor tem que ser otimista. Não, eu sou otimista pra caralho. Mas eu vou trazer de novo o que eu falei durante o vídeo. 4 anos já vai ter passado. A gente estava numa crise. 4 anos já vai ter passado. Léo, 4 anos já vai ter passado uma Olimpíada e uma outra Copa do Mundo, velho. Pelo amor de Deus. Ninguém já tá recuperado o outro astral total, velho. Podia aproveitar para fazer tudo agora que tá todo mundo em casa, né? Exato. Já deixa. Aliás, como não pode ter o tal do contato social, podiam fazer pelo PlayStation, né? Não, mas a verdade é uma só, cara. Tipo, quantas pessoas realmente vão assistir os jogos? A maioria das pessoas assistem de casa, certo? Então, pra gente isso é fantástico. A única coisa ruim é que a gente tá trabalhando, eu pelo menos estou trabalhando muito mais. 6 vezes mais, é lógico. Então, eu tô trabalhando muito mais, então eu consegui assistir muito menos a Olimpíada. Então eu prefiro que seja quando as coisas já voltarem ao normal, para daí eu conseguir assistir mesmo. Agora, esse teu gap de um otimista de 1 ano aí, eu acho que tem a ver realmente com visão empreendedora, assim, porque o empreendedor, o cara vai acelerar, vai buscar um jeito. Mas eu acho que os ciclos estão reduzindo, entendeu? De recuperação, você fala? Eu acho que a tecnologia vai ajudar a impulsionar demais dessa vez. Demais. Então,
É isso que eu tô torcendo. Vamos ver. É porque assim, ó, essa economia, ela vai ser uma faca no coração das empresas tradicionais. Então, assim, tipo, o banco tradicional, tudo mais, tipo, todo mundo vai sofrer, entendeu? Mas o segmento de tecnologia é o que mais vai ganhar com isso. É o que mais vai ganhar. Eu gostaria muito de dizer ou de afirmar que vai ter algum banco que vai se ferrar com isso, mas, cara, os bancos, assim, Eles são muito grandes. a questão entre banco que migrou para o digital ou que nasceu com a vocação digital vem com uma vantagem natural agora por conta do contexto. Mas o fato, velho, é que banco paga de bonzinho agora, né? Não, sim. Esquece o banco, mas assim, os outros segmentos, entendeu? Cara, eu sinto que vai deslanchar. Tipo, muita Tomara. Não, eu muita concordo. tecnologia travada vai deslanchar. Mas, Tom, muita coisa vai deslanchar. Mas aí, deixa eu discordar de ti de novo. O que eu acho que vai segurar, além desse um ano? Primeiro, enfraquecimento da moeda. Sim. O real, que vinha numa onda de enfraquecimento muito alto, ele vai... Cara, a galera vai imprimir dinheiro. Tá todo mundo imprimindo dinheiro. A gente tem o Fed americano que imprimiu 1 trilhão. Entendeu? Então, isso vai zoar muito a moeda e a taxa de desemprego, né, cara? Então, assim, alguns segmentos, concordo plenamente com você, em um ano eles estão muito melhores do que eles estavam antes do Covid. Agora, o panorama geral, na hora que você colocar todo mundo numa balança, eu acho que demora mais de um ano para equalizar o peso que estava. Então, mas sempre quando nossa moeda fica mais fraca e nosso desemprego aumenta, o investimento externo aumenta aqui no Brasil por causa que aumenta a exportação, entendeu? É mão de obra barata desse lado do mundo, cara. Entendeu? Tipo, então, e o Brasil tem muita capacidade. É o único país grande da América Latina, entendeu? Que tem tudo. Então, eu sinto que eu já trabalhei na Caterpillar, entendeu? Então, tipo, olhando para a indústria tradicional, cara, eles vão tirar produção de outros lugares do mundo e colocar, por exemplo, no Brasil. Justamente porque vai estar com a moeda fraca e tem uma mão de obra qualificada, ainda mais com desemprego alto, vai estar barato contratar essa mão de obra. Então, mas você está falando que vai estar barato para a empresa, né? Operar. Isso, cara, eles vão investir aqui, só que você tem que esperar. O investimento deles é como uma sementinha com água. Aí tem que plantar e tudo mais. É que nem a Coreia, né? Então, mas acho que um ano é muito curta essa curva, Tom. Não, tá, beleza. Pode ser. Entendi. Nos 4 anos vai ser bom, vai ser a retomada, assim, o pico. Mas eu acho que a gente sai talvez da crise e começa a entrar num bull market aí em um ano, entendeu? Agora, porque assim, 4 anos, a gente está falando de 4 anos aí para ficar o bom. Cara, e aí tem aquela galera que vai ser contratada por essas empresas, se bobear ganhando menos do que ganhava agora. O cara ficou desempregado, o cara vai estar ganhando menos, vai ter menos poder de compra. Tomara que esse cara tenha mais consciência, porque aprendeu na dor, o que é ter mais consciência. Ele vai economizar. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente não tem uma classe empresarial colaborativa. Os mercados estão abertos, você vai comprar as coisas no mercado, tem produto que subiu o preço que não tem lógica de ter subido o preço. Não, isso sim, sem dúvida. Mas pegando só o gancho do Thomas, tem um outro lado também, que é dos fundos, né? Hoje o Brasil ele é muito bem visto em termos de fundos internacionais de venture capital, e com certeza com a desvalorização aqui da nossa moeda, que não é ruim, mas também chama atenção porque se torna um capital barato para ser investido aqui, e como a gente tem uma força empreendedora forte, isso vai trazer dinheiro. Então, assim, eu acho que, cara, pode vir coisa boa aí nos próximos anos, sim. Tá? Eu acho que muita gente eu até queria investindo também, tá? Por causa que a galera começou, essa onda de investimento, né, generalizada aí começou em 2008, 2009, né, muito com a popularização da XP, e aí agora todo mundo tropeçou pela primeira vez, entendeu? Acho que agora na retomada que vai ter, muita gente vai investir
e vai aproveitar e surfar essa onda e vai ganhar dinheiro. Então, o cara que está ganhando menos, né, o salário é um pouco melhor, mas ele vai economizar, vai investir e ele vai surfar em uma onda de multiplicação. Não sei. Pode ser. Eu acho que assim, não vou discordar do Tom de novo. Não, é assim, o país ganhou muitos novos investidores nos últimos anos. O cara de 2008, 2009, com certeza ele vai surfar a onda, porque ele já tomou muito mais porrada no mercado financeiro. Total. Agora, o cara que começou nos últimos 2 anos, que ele pegou uma bolsa de 75 mil, 77 mil, que é o nível que está agora, e ele foi a 118. E aí, de repente, ele estava em 60 há 2 semanas atrás. Esse cara não investe mais nunca. Aí não acabou. Mas em 2008, Léo, a gente estava em 80, 90 mil pontos e caiu o quê? 30, 20 mil pontos? Eu não lembro agora os números de cabeça. Mas olha o tamanho dessa porrada. Hoje não chegou nem próximo do que foi no passado. Mas é que esse cara que investiu nos últimos 2 anos não estava em 2008. Por isso que eu tô falando que essa galera que investe há mais tempo, essa galera vai surfar a onda, realmente vai ganhar muito dinheiro. Eu fui um cara que entrou em 2008 e eu investi durante muito tempo depois. Então, assim, vão ter pessoas que vão sair com certeza, mas vão vir outras bolhas, vamos falar assim, né? Outros movimentos. E a galera volta. Vai aparecer outros movimentos de cripto, vai aparecer movimento de imóvel, vai aparecer movimento de bolsa. Nossa, e as criptomoedas? O que vocês acham? Vai durar ou vai morrer agora? Eu acho que o blockchain, né? A solução blockchain é uma coisa que já está resolvida e cada vez mais aparecem soluções em cima do blockchain que são inteligentíssimas e vai rolar. Mas o Bitcoin, as criptomoedas. Não, mas as criptomoedas eu acho que assim, como muita, minha opinião, né? Como muita coisa nova que surgiu de outras áreas, segmentos e como muita coisa nova que surgiu, toma um chacoalhão. Cara, vou trazer um exemplo legal que eu sou, acho que o mais old school aqui. Eu tô com 25 anos agora, vocês estão com 23. Né? E aí, então eu peguei a transição do computador entrando no Brasil aqui, o computador pessoal, né? E teve um lance que foi bem interessante, que eu lembro que quando começou a coisa dos buscadores, existia o Yahoo, existia o KD, existia um monte. E o Google na história não era um dos mais bem vistos assim. Então eu estou trazendo para essa relação das criptomoedas. Eu acho que vai aparecer um monte de criptomoeda e vai chegar uma hora que vai ter o Google das criptomoedas, assim, que vai falar, sou eu que vou ficar e eu vou ser o fodão do rolê. Eu concordo com o Dani, eu acho que as criptomoedas vão continuar assim, eu não acho que elas somem, só que eu não acho que é o Bitcoin que vai ser essa criptomoeda que vai assumir como posição de a criptomoeda que vai ser utilizada no mercado efetivamente. Eu acho que ela ainda vai aparecer. O Bitcoin ele tem uma questão especulatória muito forte atrelado, então ele perdeu o valor de mercado em termos de usabilidade. É só especulação. É a minha visão, tá? Mas eu acho que... Por conta até da credibilidade, né, Gui? Daquele chacoalhão que o Bitcoin estava subindo muito, deu uma porrada, o povo... A porrada do Bitcoin foi puramente de especulação também. Os caras ganharam dinheiro pra caramba, uma hora eles realizaram, quando tu realiza, cai a bolsa, normal, cai a moeda. Isso é um movimento normal de qualquer questão relacionada à especulação, entendeu? Entende-se que a moeda é tipo uma pirâmide, vamos falar assim, vou usar um exemplo, tá? Enquanto as pessoas vão botando dinheiro, ele vai subindo. E aí tem gente que vai colocando depois, e quem botou antes vão ganhando mais dinheiro. Tem uma hora que essas que botam lá no começo, elas tiram. No momento que elas tirarem, quem entrou lá no final vai se ferrar e vai perder dinheiro, não tenha dúvida. Cara do Léo quem investiu em criptomoeda. Cara, eu adoro cripto, velho. Eu adoro cripto. Por mim, a gente rasga o real, não tem inflação, a gente assume a criptomoeda, foda-se, queima o real em praça pública e já tá vendo? Visão empreendedora, corsária, isso aí, que real, ninguém precisa do real, mano. Mas tem essa diferença que eu acho que tem que ser clara para todo mundo. A criptomoeda funciona, o Bitcoin é especulação. É porque o Bitcoin ele pagou por ser o primeiro. Pagou por ser o primeiro. Então, assim, quando todo mundo começou a ganhar dinheiro, aconteceu o que a gente... o que o Dani falou,
sopa. O que o Gui falou muito bem. As pessoas foram entrando e isso foi inchando e virou um monstro que não tem valor real. Exato. Entendeu? Por exemplo, assim como é que estão os cases imobiliários no Brasil? A regra sempre foi que o aluguel ele deve ser de 1 a 3% do valor total do imóvel. Isso, nos últimos 20 anos, só se distanciou cada vez mais. Os imóveis estão muito mais caros, só que com aluguéis que não são proporcionais. Então, é justamente por isso. Por quê? Porque isso foi inflando e não tem valor real. Vai ter que acontecer algo para ter valor real. Então, eu concordo plenamente com relação que não é o Bitcoin. Galera, o Bitcoin sofreu. Eu vou ter que cortar nosso papo. Eu deixei estender bem mais do que eu imaginei que a gente fosse falar aí. Mas é que assim, além de ser um papo que a gente gosta de falar, eu sinceramente acho que a gente reuniu hoje aí um grupo bem potente falando aí. Tomara que as pessoas aproveitem isso, porque esse tipo de conversa é uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, a gente tenta fazer com que a entrega de conteúdo para as pessoas seja valiosa, porque eu vejo isso como um formato educacional até mais potente do que muita faculdade vem fazendo aí, porque isso é um conteúdo de 4 caras que estão no campo prático fazendo rodar, né? E se a gente pegar um modelinho convencional de faculdade para ter 4 caras que nem nós lá, a faculdade convida, aí vai lá no dia, os 4 vão ter 20 minutos para falar, e aqui a gente soltou o verbo, fala um pouco mais. Tá? Mas eu vou cortar, porque a gente está com um pouco mais de 1 hora, acho, já aqui, e cortar agradecendo. Assim, acho que a gente pode realmente estender para outras pautas aí essa prosa, fazer algumas modelagens diferentes, fazer um dia, quem sabe, mais curto, com coisas mais instigantes para o pessoal, fazer um outro dia que seja, porque eu tenho a impressão que para mim e deve ser para vocês também, até um momento quase que terapêutico, de empreendedorismo terapêutico, porque a gente acaba trocando com quem concordando ou discordando, mas que tem um nível de conversa que a gente tem diálogo, que tem troca, que não fica aquela coisa rasa, né? Você não está sozinho no mundo. Exato. Essa é a sensação. Exato. Então, Léo, Tamo Tom, junto. Gui, obrigado, galera. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Querem dar uma palavra final aí para a galera? Vai, Tom. Fala aí, Léo. Cara, quem chegar até aqui depois de 1 hora de conversa tem luz no fim do túnel. Né? Exatamente. A gente vai ter empresas muito que vão funcionar muito melhor. A gente vai quebrar esse paradigma de que home office não funciona. A gente vai quebrar o paradigma de que você precisa de um restaurante com salão, com maitre para você se alimentar bem. A gente tem as dark kitchens que estão bombando agora. Opa! A gente vai começar a valorizar quem realmente importa. A gente vai parar de gastar tempo com o que não importa. Então, assim, tem coisa boa para vir. Cara, eu diria que assim, isso tudo está sendo, apesar do desastre, né, que é para a saúde, para muita gente e as mortes que tem, isso está sendo um experimento fantástico na humanidade, né, e chacoalhando a vida de todo mundo e fazendo as pessoas tendo que trabalhar e pensar de forma diferente. Apesar de ter os lados negativos, eu acho que tem lados positivos muito bons e está sendo muito interessante experienciar tudo isso daí. Espero que eu tenho certeza que a gente vai ser mais forte. Um abraço a todos. E uma coisa que é fundamental é manter essa troca que nós estamos tendo aqui e que tem diversos outros empreendedores fazendo. Eu acho que é o momento de todo mundo se unir. Não é um contra o outro, é todo mundo dar a mão realmente. Mas é figurativa, né? Porque a gente não pode botar a mão. Mas é realmente poder se ajudar aí, contar com o empreendedor, com os conhecimentos que todo mundo tem, para a gente conseguir sair dessa de uma maneira melhor. Top. Galera, eu vou encerrar. Vocês fiquem aí um pouquinho, não saiam da conexão não, para a gente fazer um pós rapidinho aí. Mas eu vou cortar o áudio agora aqui e passar a vinheta final para a galera, dando um beijo para todo mundo aí que ficou, quem ficar com a gente assistir. Espero que tenha sido proveitoso. E a gente vai encerrar por aqui a transmissão que a gente está fazendo para o público nos assistir.